abra as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 4 ao verso de número 17. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem junto comigo, ok? Vamos lá. E estas as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim, árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, e o que rodeia toda a terra do Cuxe. E o nome do terceiro rio é o Idequel, e este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Verso 17, vamos todos juntos? Vamos lá. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que ela comeres, certamente morrerás. Mais uma vez. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, estamos reunidos aqui em torno da Tua casa de oração para render louvores a Ti. Eu peço ao Senhor, meu Pai querido, que o Senhor venha falar conosco. Fale com cada vidinha aqui nessa noite. E que nós possamos, meu Pai querido, ser alimentados pela Tua palavra. Que consigamos nessa noite ser cheios de Ti, para que o Teu nome seja glorificado. Eu peço ao Senhor a Tua bênção, Senhor, e já lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Meus irmãos, a mensagem dessa noite refere-se a esse capítulo que nós lemos e um capítulo de número 3. E eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque Deus falou comigo e eu creio que há de falar com cada um dos irmãos. Amém? Amém. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor e essa mensagem fala sobre a criação do mundo e a criação de um local específico chamado Jardim do Éden. Jardim do Éden era dito o paraíso. Para você ter noção, no Jardim do Éden existiam os rios, e um dos rios que nós acabamos de ler, no final existia ouro, pedras preciosas, existiam árvores de todas as frutas que você possa imaginar. É muito bom isso. Tinha tudo do bom e do melhor. Os animais, não existia ferocidade, então você brincava com o leão, você brincava com os animais, como se fosse o seu cachorrinho de estimação. Olha que local maravilhoso! E nesse local Deus forma o homem, chamado Adão, e depois da costela dele forma a mulher, chamada Eva. Só que foi deixado uma orientação perante Deus. Olha lá. E ordenou os versos 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então é o seguinte: de tudo vocês podem ter proveito. Se vocês querem melancia, pode comer melancia. Se vocês
Se vocês querem, na videira vai ter uva para vocês, na figueira vai ter figo, e tudo em grande abundância, não vai ter terremoto, não vai ter chuva em abundância, o vapor, olha que tremendo isso. A terra era regada pelo vapor que saía da terra, não precisava nem ter chuva. Aí é bom, só abrir um parênteses aqui, como o Cavalieri fala, para nós entendermos na época de Noé. Não tem nada a ver com a pregação, mas para você ver como a palavra do Senhor é tremenda. Na época de Noé não havia chovido ainda. Por isso que Noé era considerado doido. Por quê? O vapor regava toda a terra. Então não havia chuva ainda. Por isso que ninguém creu em Noé. E aconteceu o que aconteceu, né? É assim hoje em dia também. Ninguém está crendo nos pastores que falam a verdade e o arrebatamento vai vir. Bom, mas isso deixa para outra pregação, ok? Meus irmãos, imagine este local. Vamos contextualizar com esse local e faz de conta que o Jonathan está lá com o Daniel e nós neste local. Veja bem, não precisa nem trabalhar, está tudo lá. Que maravilha! Não precisa pagar a Casas Bahia, porque Deus já tem uma morada para você. Não precisa pagar alimentação nenhuma, porque tem tudo de grande fartura. Mas a única coisa que o Senhor falou, só que da árvore, do bem e do mal, nessa você não pode tocar e nem comer o seu fruto. Amém? Imagine, meu irmão, tudo, menos aquela árvore. E vocês já sabem a história, o que aconteceu. Então, dentro deste verso, eu vou falar agora o capítulo 3, essa mensagem é uma mensagem textual, então eu vou falando, os versículos eu vou lendo e vou explicando e o que Deus falou para mim, eu vou estar passando para os irmãos também. Ok? Está todo mundo lá no Jardim do Éden? Está todo mundo lá? Saboreando... Ei, uma Cavalieri fazendo um churrasco de fruta. Maravilha, né, irmão? Os animalzinhos pulando. Não dava. Se os animais eram amigos, não tinha como matar eles, né? Então todo mundo era vegetariano lá, né? Bom, vamos lá. Gênesis 3. Eu vou ler agora do verso 1 ao verso de número 5, ok? Verso 1 ao verso de número 5. Nessa altura do acontecimento já estava Adão, já estava Eva no paraíso, muito bem, animados, felizes. Mas o que aconteceu? Vamos lá. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Serpente, ele é uma tipologia de Satanás. Então Satanás, ele estava como uma serpente ali, e essa serpente tinha as patinhas, tinha o seu rabinho e falava muito. E ela chegou para a mulher e falou: olha, não foi Deus que disse aí que para não comer de toda árvore do jardim? E a mulher, verso 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja bem, a serpente falando para Eva: olha, Eva, não tem problema, mulher. Olha lá, que árvore linda, que bonito. Olha que fruto maravilhoso. Olha, vem aqui, ó. Tem que te falar um negócio no pé do ouvido, vem aqui. É que Deus não quer que você coma, senão você vai ser igual a Ele. E você não quer ser igual a Ele? Opa, veja bem, olha a ambição no coração.
Olha a ganância no coração daquela mulher. Opa, ser igual não é uma má ideia. Opa. Bom, vamos ser igual a Deus. Trazendo para o nosso contexto, meu irmão. Todo dia, Satanás oferece deste fruto para todos nós. Todos os dias. Sabia disso? Ah, pastor, não era maçã? Não, não tem nada a ver com maçã aqui, era um fruto. Mas como assim, pastor? Como o Satanás faz isso? Todas as vezes que nós abrimos mão da palavra de Deus para fazermos a vontade de Satanás, nós estamos comendo do fruto. Sabia disso? Exemplo disso. Ah, eu sou casado há tantos anos com minha mulher ou com meu marido. Sou tão certinho. Ah, não tem problema sair com uma outra pessoa. Não. Isso é uma aventura. Todo mundo faz. Eu também posso fazer. Aí vem aquela voz da serpente. É isso mesmo. Isso é tão direito. Tantos anos certinho. Olá, o seu amigo. Velho, tem 3 namoradas. Você só com uma. Você tem que ter mais. Realmente, eu acho que a serpente tem razão. Ou é no trabalho. Trabalho certinho, tudo certinho. Mas tem a oportunidade de eu ganhar um dinheirinho extra. É ilícito, mas não tem problema nenhum. Aí a serpente chega para você, olha, se você fizer tal coisa, não tem problema não. Pode fazer que não vai ter problema nenhum. Às vezes não, que adianta? Pode fazer tal coisa. Tá certo que fulano não vai gostar muito do que eu vou fazer, porque vai prejudicá-lo. Não, mas por outro lado eu tenho que me dar bem. O que importa sou eu. Como eu já ouvi já numa mesa de uma reunião, a pessoa olhou para mim e falou assim, André, negócios são negócios. Infelizmente eu vou ter que fazer isso contigo. Todas as vezes, meus irmãos, que nós damos ouvido a algo injusto, que nós temos consciência que é pecado, nós estamos comendo do fruto da árvore do bem e do mal. Compreenda algo que eu vou falar que é muito sério isso. Existem certas coisas dentro da palavra de Deus, mandamentos, ordenanças, que é para nós obedecermos. Que é para nós obedecermos, meus irmãos. Sabia disso? E aí, muitas vezes, nós queremos entender para obedecer. E eu quero aqui falar, meu irmão, que no Evangelho de Jesus, nós temos que obedecer para entender. Não é entender para obedecer. Muitas vezes nós queremos saber, entender, mas por que eu tenho que perdoar? Mas por que eu tenho que crer no Senhor ao ponto de saber que Ele cuida dos meus filhos, não posso ficar nem angustiado nem um pouquinho? E nós queremos, muitas vezes, querer entender as coisas. As pessoas mais infelizes que existem são os filósofos, que na Idade Média, eles morriam entre 20 a 30 anos, sabe por quê? Pelo vazio existencial deles, porque eles queriam entender tudo e não entendiam nada e morria de tédio. Crente não pode, meu irmão, ser muitas vezes perguntar acerca de tudo, querer saber acerca de tudo perante Deus. Quer ver um caso sobre isso? Abre as vossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo de número 20, versos 27 a 29. Quem está entendendo, não dá um glória a Deus aí, meu irmão. Evangelho de João, capítulo de número 20, versos 27 a 29, diz assim:
Evangelho de João, capítulo número 20, versos 27 a 29, diz assim: Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo. Tomé, seja crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não precisei estar no Gólgota há mais de 2000 anos atrás para ver que o meu Senhor foi crucificado e verteu a sua última gota de sangue naquela cruz. Pela fé eu creio nisso. O justo viverá pela fé, e quem não tem fé não agradará a Deus. Por isso que eu preciso obedecer a Deus para entender Deus. Muitas vezes eu quero entender o porquê, e acabo entrando dentro de um ciclo vicioso terrível para a nossa fé. Meus irmãos, nós somos todos os dias colocados diante de um abismo, e Deus fala: pula. São as dúvidas que vêm na nossa mente. Mas será que Deus existe mesmo? Mas será que Deus vai ser justo mesmo comigo? Mas será que Deus vai nos dar a vitória? E Deus está falando contigo, o Espírito Santo fala: haja com fé, eu vou te dar a vitória, eu vou te abençoar nesse trabalho, eu vou te abençoar neste seu serviço, eu vou te abençoar nesse estudo que você está fazendo, mas eu não consigo. O Espírito Santo fala para você consegue. É uma questão de fé. É uma questão de falar: Senhor, eu abro mão de todas as minhas dúvidas, entrego as minhas mãos, eu entrego a minha vida ao Senhor. Aí sai uma reportagem no Oriente Médio de um arqueólogo que achou a tumba de Jesus. Ai meu Deus, e agora? O que vai ser? Vão encontrar Jesus, e agora? Vai se encontrar o osso de Jesus, é que ele não ressuscitou, e a pessoa já entra em uma paranoia, meu irmão. Nós temos que crer na palavra de Deus. O meu Senhor ressuscitou. A prova disso é Ele ter entregue a minha vida por mim, e hoje eu estar aqui presente na casa do Senhor. É fé, meu irmão. A fé. O justo viverá pela fé. A palavra fala que um rico, muitos ricos não entrarão na vida eterna, e faz a comparação do camelo, passar no fundo de uma agulha. A agulha ali, ele está falando da entrada do aprisco da ovelhinha, mas era impossível passar lá. A palavra às vezes fala algumas coisas, algumas metáforas, algumas comparações, e nós temos que compreender o espírito da palavra. Quando nós compreendemos e temos amizade com Deus e fé com Deus, nós entendemos a palavra quando nós lemos. Sabe por quê? Olha para mim. Quem abre o entendimento da palavra é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Você está lendo e não está entendendo porque na sua mente tem muitas perguntas ainda. O que você lê, ô pastor, um monte de bichinho entrar numa arca, isso é história. Você vai acreditar nisso? Isso é história. Que história é essa que Jesus andou em cima do mar? Que nada. A gente duvida. Não foi Jonas que foi engolido pelo grande peixe? Mas eu tenho fé. Se a Bíblia falasse ao contrário, eu cria. Porque a palavra está dizendo. Amém? Crer. Ter fé. O que aconteceu com Eva? Ela não creu. Ela duvidou. E Satanás fez a cabeça dela. Olha que perigo é este. Que nada. O que o pastor está pregando aí é historinha. Jesus vai voltar? Vai nada. Tenho 40 anos. Até hoje Jesus não apareceu. Que história é essa? Não vai aparecer. E às vezes a gente fica colocando em dúvida o que é ministrado acerca da palavra de Deus. É muito sério isso. Nós oramos, pedimos a Deus e Deus revela a palavra para a gente. Então quando a gente ministra, é com todo temor e tremor na presença de Deus.
Por que não dar razão para essa palavra? Quando eu falo, irmãos, vem orar aqui domingo pela manhã pelos casamentos, porque Satanás está furioso, nós temos que orar pela nossa família. Vocês não levam em consideração isso? Ih, pastor, está acontecendo tal coisa em tal casamento. Aí, a minha pergunta, está vindo orar? Está participando dos eventos da igreja acerca dos casamentos? É muito bom a viagem, mas muito mais que a viagem é o contexto espiritual da viagem. Aleluia. Muito mais que conhecer Búzios, é a intimidade que você vai ter aqueles 3 dias com sua esposa, com seu esposo, dentro daquele quarto. Amém? Nós estamos falando, estamos anunciando, não é brincadeira, só que está dando ouvido para a serpente. Que nada, o pastor está com história. Tanta coisa para pagar, tanta coisa para resolver. Minha mulher já leva no McDonald's toda semana, está ótima. É muito sério o que eu estou falando. Amém? E quem tem razão nisso? A palavra de Deus. Deus tem toda razão. Amém? Vamos lá. Versículo de número 6. Vamos ler até o verso de número 7. Presta atenção. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Seguimos a história. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiro e fizeram para si aventais. Meu irmão, a partir do momento, veja bem, Satanás, como serpente, ele falou uma meia verdade. Por quê? Vocês não vão morrer. Eles morreram? Deus está falando que eles morreriam espiritualmente. Pior do que um morto é uma pessoa morta espiritualmente. É terrível uma pessoa que perde a fé, uma pessoa que não crê mais em nada. É uma pessoa depressiva, melancólica, triste. Eu conheço pessoas assim, que estão mortas espiritualmente. Pessoas que estão cercadas pelo pecado, que estão envolvidas pelo pecado, são mortas espiritualmente. O que aconteceu com a Eva? Abriu o entendimento dela da malícia. Lembra da mensagem que eu preguei domingo passado sobre o olhar? O olhar dela não era um olhar puro para tudo. Quando ela pecou, o olhar da maldade. O que ela viu? A nudez. Estou nua. Você também está nu, você está pelado. E agora? Uma folhinha aí para a gente se cobrir. Sem o pecado, meu irmão, quando a nossa mente, entenda isso, pelo amor de Deus, quando a nossa mente está envolvida com as coisas do Senhor, nós somos santos e separados para Ele, nós temos o coração e o nosso olhar é puro. Quando a gente está em pecado, tudo se torna pecado aos nossos olhos. É terrível isso. Aprenda sim, meu irmão. Aprenda que o pecado é muito gostoso. O pecado é bom. O pecado é maravilhoso. O único problema do pecado é que a gente morre espiritualmente e vai para o inferno. Esse é o único detalhe. E outra coisa, ninguém é inocente na história. Ninguém é. Ninguém é inocente na história. Quer ver? Vamos ler. Versos 8 até o verso de número 14. Diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse?
Olha lá. Vê isso daqui. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A culpa é de quem? Da mulher. A culpa é da mulher, meu irmão. Aí, ó, tá falando. Ó, Senhor, veja bem, até comi, ó, mas ó, quem me deu? E quem fez ela foi o Senhor que me deu. A mensagem subliminar é o quê? A culpa é do Senhor. Vai vendo a mulher. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A culpa foi de quem? Da serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto caiu sobre a costa da serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldicerás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Pecado é para ser assumido e se arrepender. É, pastor, tá certo que eu xinguei a minha mulher, mas você não sabe o que ela fez para mim. Tá certo que eu queria pegar no pescoço do teu marido, mas você não tem noção, pastor. Ele deixa a toalha em cima da cama, roupa no meio de tudo quanto é lugar, não troca a lâmpada do quarto. E aí eu tenho culpa no cartório que faz um tempo que minha luz está queimada lá e não troquei, né? Mas bem, mas não é argumento para ela falar, né? Deus, preste atenção no que eu vou falar. Deus, Ele não quer que você seja santo, santarrão, até porque Ele sabe que até em pensamento nós pecamos. Deus quer que nós sejamos sinceros na presença dEle. Quando perguntou, e aí Adão? Adão falou assim, não, qual que era a atitude de Adão? Senhor, o culpado foi eu. Ou será que nós somos como Deus quer que nós sejamos nessa hora, ou nós estamos sendo que nem Adão? Tá certo, Senhor, que eu xinguei aquele camarada no trânsito, mas quem mandou ele me fechar justo naquela hora? A gente sempre está querendo arrumar desculpa para Deus e sempre justificar o injustificável. Aí vira uma conversa de doido com Deus. Você já viu a conversa de doido? Eu não fiz nada, eu não sei de nada, não sou eu, é o fulano, é o beltrano, a culpa é de todo mundo, menos da pessoa. Quem conhece pessoas assim? Não tem. A culpa é de todo mundo, a pessoa não fala, fui eu que errei. Meu irmão, quando eu estou errado, eu falo assim, desculpa, eu errei. O pecado, meu irmão, é bom, mas o problema é a morte espiritual e a consequência do pecado. Quer ver? Acompanhem comigo. Estou terminando. Versos 15 até o verso de número 24. Vamos lá. Diz assim. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. E este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Meu irmão, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ele não precisava mexer, pegar numa enxada. Olha o que o pecado fez com o camarada. Agora você vai suar. Agora você vai ter que lavrar a terra. Mulher, você está perdida agora. Toda vez que vocês estiverem, mulheres, em trabalho de parto, reclamem com a Eva. E quando chegar lá, vocês apeguem, meu irmão. Fala que eu sofri com você. Dizem que uma das piores dores que tem é o que é? É o dor de parto, não é isso? Meu irmão, pega a Eva, tá bom? Do arrebatamento, quem é a Eva? Quem é a Eva? Ela fala, não, por favor, vocês não. Me perdoa. Mas seguimos.
Verso 18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do... Quem deu erva daninha? Foi o pecado. Foi, meu irmão. Quem fez a árvore que tivesse um monte de bichinho, às vezes não tem como dar os frutos são bichados. Quem já comeu goiaba aqui do pé? Sabe o que é pior do que comer um bicho da goiaba? Não, sabe o que é pior do que achar um bicho da goiaba? É achar meio bicho. Meio bicho é terrível, irmão. Sinal que você já comeu outra metade, né? Culpa do Adão. Da Eva. Culpa deles. E da serpente, é claro. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Meu irmão, sabe aquele trabalho que você pegou e fala: Senhor, me livra dessa. Você suando no sol de 40 graus. Culpa de Adão, irmão. Comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, em pó te tornarás. Meus irmãos, é importante esse verso aqui. Porquanto és pó, em pó te tornarás. Está certo que naquele instante que eles pecaram, eles não morreram. Mas certamente depois de alguns anos eles morreram fisicamente. Sabe por quê? A intenção de Deus para nós é que nós fôssemos eternos. Olha o perigo do pecado. A pessoa morre espiritualmente. Verso 20: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Meu irmão, até aqui ele não tinha nem dado nome para ela. Porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Eles foram banidos do paraíso. A mulher sofreu demais. E o homem está tendo que suar muito para ganhar o pão. Compreenda o que eu vou falar agora. Todo pecado retarda a bênção e as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Diga para o seu irmão: todo pecado retarda as bênçãos e as promessas do Senhor sobre a nossa vida. É que o amor infinito de Deus e a graça redentora dele e a misericórdia do Senhor é tão infinita que Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós e pagar preço pelos todos os nossos pecados. Então hoje, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e confessamos Ele, que Ele é o Senhor da nossa vida, o sangue dele nos purifica de todos os nossos pecados. E novamente a aliança com Deus foi refeita através de Jesus. A conclusão dessa pregação é a seguinte: Deus tem proporcionado bênção sobre a tua vida, a tua família tem sido abençoada, a tua vida espiritual tem sido abençoada, o teu ministério tem sido abençoado, conhecer Jesus tem sido a melhor coisa que foi na sua vida. Quem pode falar isso aqui, meu irmão? Sem demagogia. Sem demagogia. Quando abre o nosso entendimento e nós conhecemos quem é Jesus e o que Ele fez por nós, abre o nosso entendimento e nós somos gratos a Ele. Aleluia. Mas Satanás está doido para querer tomar as bênçãos sobre as nossas vidas. E tu sabes e eu sei aonde é o nosso ponto fraco. Aonde Deus fala: olha, de tudo vocês podem usufruir, mas disso, meu filho, isso você nem queira participar nem um pouquinho, porque disso é a sua ruína. Às vezes para algum homem é a prostituição, para o outro são os jogos, para o outro é a bebida, para a mulher é a lascívia, às vezes a sensualidade e assim por diante. O que é a árvore do bem e do mal para você?
Você sabe o que é a árvore do bem e do mal para você. E é uma luta diária, porque todo dia nós devemos falar para a serpente, não. Você pode falar para a serpente, não? Comigo não. Com Eva tudo bem, com Adão, mas comigo, eu sou de Jesus e eu vou agradar a Ele. Nós temos que compreender que para servir a Jesus existem regras, existem limites, e nós precisamos ser obedientes. Com obediência vem a bênção de Deus. Quando nós somos desobedientes, nós sofremos as consequências. Deus nos deu o livre arbítrio. Se o seu problema é bebida, se você acha que vai aparecer um anjo falando, não beba essa cerveja, não beba essa cerveja, vai aparecer um anjo assim cortando a cerveja no meio, não vai aparecer isso não, porque Deus nos deu o livre arbítrio. Por isso essa história que a pessoa fala, ah Senhor, a carne é fraca e eu não aguentei. Mentira! É mentira, meu irmão. Mentira! Apareceu a tentação, corre para orar e foge! Foge! Sai correndo! Porque quando o pecado entra, tudo isso que eu falei acontece, a pessoa morre espiritualmente, o jugo vem sobre a vida dela, começa a acontecer coisas do arco da velha. Quem quer ser santo para Deus? Santo, separado para Deus. Ser santo, e a palavra fala, sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Os exemplos já foram dados pela palavra de Deus. É só a gente seguir o que Deus fala para a gente. E está tudo certo. Amém? Se coloca em pé nesse instante. Quem entendeu essa palavra dessa noite aqui, meu irmão? Amém. Glória a Deus. O que tem sido a árvore do bem e do mal para você? O que é aquilo que você sabe que é errado, mas vira e mexe você está comendo desse fruto? Hã? Será que hoje você pode pegar uma motosserra espiritual e derrubar essa árvore da sua vida? Será que hoje você pode falar, Satanás, comigo não? Às vezes essa árvore é a dúvida no seu coração e Deus está falando para você crer nele. Crer. A palavra é verdade, meu irmão. Segue por ela que tudo será próspero na sua vida. Dê razão para ela, por mais absurdo que seja. Eu não vou temer nenhum mal sobre a minha casa, porque a palavra me garante que o Senhor manda anjos poderosos ao meu redor. Pelos olhos naturais eu não consigo. Pelos olhos naturais eu não consigo, mas pelos olhos da fé eu consigo. Amém? Feche seus olhos nesse instante. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Feche seus olhos. O Espírito Santo falou comigo nessa mensagem. Falou contigo, meu querido. O Espírito Santo só exorta aquele que tem por filho, aquele que ele ama. Pai querido, eis aqui os teus filhos na tua casa. Nós ouvimos a tua palavra hoje. As histórias já foram contadas e já aconteceram. O exemplo já está dado pela tua palavra, Senhor. E nós queremos, Senhor, com toda humildade perante ti, pedimos perdão das nossas falhas. Se porventura nós temos dado razão muitas vezes à voz de Satanás, nós queremos pedir perdão ao Senhor, Pai. Queremos pedir perdão a ti, perdão pela nossa família, que se temos ofendido aos nossos filhos, ao Senhor, Pai, nos perdoa, para que nós possamos estar diante da tua presença conforme o teu querer e a tua vontade, que sobre as nossas vidinhas possa recair o teu sangue carmesim, meu Pai, que sobre as nossas vidas, meu Pai querido, o Senhor possa derramar da tua paz e da tua alegria, que antes nós venhamos, meu Pai, ser obedientes à tua palavra, obedientes aos seus mandamentos, Senhor, obedientes ao teu querer, e saber que em tudo há limites, Senhor, e termos a compreensão que certas coisas nós devemos dizer não, pois desagrada ao Senhor. Queremos ser santos para ti, Senhor, como tu és. Então nos santifica pela verdade, a tua palavra é a verdade.
Esse é o meu pedido, essa é a minha oração a Ti. É que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus Cristo, amém?